Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo do GEM, Grupo de Estudo e Meditação. Hoje é dia 25 de agosto de 2022 e nós vamos dar continuidade ao sétimo capítulo, Jnana e Vijnana Yoga, o Yoga do Conhecimento Espiritual. Eu passo então a palavra ao Rubens para que possa dar continuidade aos estudos. Muito obrigado a todos. Rubens, por favor, por gentileza. Mais a todos, grato, Vanildo, pela prática inicial, né, para a gente iniciar aqui a nossa reunião. E nós vamos dar sequência, então, ao sétimo capítulo, lembrando que no encontro passado nós fomos até o verso 11 do sétimo capítulo. E antes de voltar para o texto, eu queria continuar aquele assunto, conversar mais um pouquinho, porque é muito importante. E embora possa parecer assim um pouco complicado, complexo, esses dados eles são muito importantes para a gente saber discernir, né, entre a doutrina Shuddha, que está presente na Gita, de outras leituras, inclusive, né, muitas outras, parecidas, o que se afastam, o que se aproximam. Então eu quero antes comentar algumas coisas. E já no último encontro, eu sei que pode ser um pouquinho complicado esse início, mas a gente vai se familiarizando aos poucos. No último encontro, eu já tinha anunciado essa mudança no nosso método de estudo a partir de agora, iniciando esse sétimo capítulo, segunda, como algumas pessoas dividem, iniciando a segunda parte da Gita, depois teria a terceira, como nós já vimos. Hoje eu queria iniciar comentando um pouquinho mais sobre a relação dessas duas perspectivas metodológicas para se estudar a Bhagavad Gita. Nós já falamos um pouco no último encontro, né? Então, eu queria primeiro pontuar sobre o Atman. O que é o Atman no sentido da palavra mesmo, né? Eu não posso me esquecer que o Atman é um pronome reflexivo em sânscrito, que significa si mesmo. Então, a gente já sabe que tem dois níveis semânticos para essa palavra Atman. O Atman enquanto sujeito do conhecimento, Vishayin, que a gente pode dizer, né? Ou enquanto indivíduo, que é o Diva, e o Atman enquanto fonte de sabedoria e fundamento do sujeito, que é o que a gente chama de Atman, né? Mesmo. Então, a palavra Atman, no próprio texto da Gita, ela é ambivalente, porque ela tanto se refere a esse nível relativo ao ente, quanto relativo ao ser. A gente diz nível ôntico e nível ontológico da existência, né? Então, esse caráter reflexível aponta para essa dupla dimensão. O princípio de identidade, que é o Diva, que é essa ideia de eu, e aquilo que se esconde sobre essa multiplicidade de eus, né? Que é aquilo que não aparece como objeto e que às vezes a gente chama de Paramatma. Para diferenciar entre esses dois níveis, é que às vezes a gente chama o Jiva, o Jivatma, e por oposição ao Paramatma, né? Para nós estávamos vendo no último capítulo e agora, a Gita trata de Vijnana, ou seja, dessa sabedoria, desse conhecimento prático, dessa experiência do Atman,
que é o que a gente chama de Atma Vidya, né? A ciência do Atma, a sabedoria do Atma. E como uma vez que a gente entra em contato com essas Atma Vidya, aí a gente conhece a Brahma Vidya, que é a ciência universal, a ciência do cosmos, a ciência do ser absoluto. Então, todas essas questões, é claro que elas antecedem ao período da Bhagavad Gita. Isso já é tema lá dos Vedas. E aí é que está em todos os problemas. Porque aí começa aquelas dimensões, aliás, a dimensão das palavras Jnana e Vijnana. Literalmente, o que é que quer dizer Veda? Quer dizer conhecimento. E nesse caso, em especial, conhecimento oral, né? Porque só muito mais tarde o que os Vedas ganharam a forma escrita. No início nem existia escrita. Por isso que a gente disse que o Veda constitui o Shruti. Shruti, né, que é a literatura sagrada, significa literalmente aquilo que é ouvido, por oposição ao Smriti, que é aquilo que é lembrado, ou seja, que é a própria memória da tradição. Então, o Mahabharata, o Ramayana, a própria Bhagavad Gita, costuma ser classificada na Índia como fazendo parte da literatura Smriti, porque ela reflete, ela relembra aquilo que está presente nos Vedas. E esses, sim, são considerados os textos mais sagrados do hinduísmo. Né? Então, essa memória Smriti também inclui os Shastras. Shastra a gente pode traduzir como tratados. E os Sutras. Sutras são essas coleções de aforismos, ou essas coisas bem sintéticas, essas expressões sintéticas. Né? Então, tudo isso tem a ver com os Vedas e aquilo que a gente vem discutindo desde o início da Gita. Ou seja, que a Bhagavad Gita faz uma releitura, uma crítica do entendimento védico. E o que significa o entendimento védico? Para a gente entrar no tema daqui a pouco. Vou insistir nisso, que a gente já falou. Os Vedas se dividem em duas seções. Uma seção que eles chamam de Karma Kanda e outra de Jnana Kanda. Kanda quer dizer seção, parte. Então, a seção da ação e a seção do conhecimento. Karma, especificamente, que eles tratam, significa da ritualística védica. São as práticas religiosas. Então, do que se compõe o Karma Kanda? Ele diz que tem os Brahmanas e os Sanhitas. Isso faz parte do Karma Kanda, da tradição ritualística. Os Brahmanas são manuais para a execução da ação ritual, né? E que regula a prática dos yagnas. E os Sanhitas são coletâneas de mantras e preces que costumam ser recitados durante essa prática ritualística. Agora, essa ação ritual, lá no entendimento védico, a gente diz que ela é instrumental e egocentrada ainda, porque é da natureza do ego se manter acomodado numa certa situação, evitando realizar qualquer mudança. Então, quando eu começo ali pela ação ritual, pelas práticas religiosas, eu estou começando a exercer um tipo de renúncia, mas que muitos dizem que essa renúncia ainda é parcial, é uma renúncia interessada, porque ela só alcança o âmbito daquilo que a gente chama de meu e eu, ou seja, dessa falsa noção de sujeito. Nas práticas ritualísticas, geralmente as práticas religiosas, eu vou usar uma palavra um pouco pesada, mas dá a ideia. Não é bem isso, mas um pouco é isso. É como se a gente fizesse uma barganha com a divindade.
quando eu faço uma oferenda, quando eu faço um ritual, existe uma expectativa de receber alguma coisa em troca. Agora, então, mas a gente já começa, de qualquer maneira, a aprender sobre a parte superior, que vai ser tratada depois, quando a gente renuncia a outras coisas. Agora, mesmo nessa parte, é aqui que tem todo um cuidado, muito cuidado, com tudo aquilo que depois a gente tem que internalizar o significado dessas palavras. Porque existem nessas práticas ritualísticas, as pessoas que conduzem os rituais, pelo menos lá no âmbito do ritual védico, os sacerdotes, eles têm plena consciência disso. Mas à medida que isso veio vindo para o Ocidente, isso foi ficando em segundo plano. Embora às vezes a gente se enfatize a prática religiosa, a gente descuida dessas coisas que eu vou mencionar. Agora, descuida porque a gente já está fazendo uma transição para uma outra coisa, que é o objeto da Gita, que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas enquanto não entrar lá, deixa eu falar o que é, de fato, uma prática ritualística. Ela tem que... Quem define isso são 6 ciências auxiliares que eles chamam de Vedangas. Os Vedangas são indispensáveis para que a gente compreenda a escritura sagrada. A primeira ciência que existe lá nesse contexto dos Vedas, né, eles chamam de Shiksha. Shiksha é a ciência que estuda a pronúncia precisa e sem falhas. Depois tem uma segunda ciência que se chama Kalpa. E Kalpa é essa ciência que vai estudar todos os elementos da prática ritualística, das mais variadas práticas. A terceira ciência se chama Vyakarana, que é o estudo do sentido das palavras, da gramática, da linguística e da filologia. Tudo isso faz parte da ciência do sagrado, ou seja, o estudo de todos os termos sânscritos, de todo o significado, de como a gente pronuncia, de como eles são utilizados nos rituais, né, nos mantras e tudo mais. Tudo isso, assim, lá na Índia, faz parte de um conhecimento que todos os sacerdotes, todo indiano, passa por essa formação. A quarta ciência, que se chama Nirukta, essa é aquela que eu tenho mais assim, familiaridade, mais simpatia, aquela que mais me atrai, aquela que mais conversa comigo, em especial, que a gente chama de Nirukta, que é a ciência sobre a etimologia, ou seja, sobre qualquer palavra em sânscrito, você saber um pouco da sua raiz, você saber como ela foi formada, e como a partir dela você gera outras palavras, e como você constrói a literatura dos termos sagrados. A quinta ciência é sobre a métrica dos versos, chama Chanda. E a sexta ciência, que se chama Jyotisha, é a ciência dos astros, que orienta a determinação do momento exato para a realização dos atos religiosos. A gente guardou um pouquinho disso. Por exemplo, você tem a prática da lua cheia, você tem a prática da lua nova. Então, só tem um momento exato que cada prática deve ser praticada. Mas essa ciência é muito, muito mais que isso. Assim, nesses momentos, os diversos rituais. Né? Então, tudo isso é o que faz parte lá do entendimento do que é a ação. Do que é a ação. Agora, essa ação vai ser redefinida, porque não é só isso, óbvio. Mas ela começa aí, ela envolve tudo isso. Por que eu estou falando tudo isso? Vai ser muito importante para entender isso que é a leitura de hoje. Então, agora, a outra parte, eu falei que tem 2 sessões, Karma Kanda e Jnana Kanda. A outra sessão, então, que é o Jnana Kanda, a razão ela vai tomar o lugar da ritualística.
E a partir daí você começa a fazer uma reflexão sobre o sentido filosófico, inclusive de toda aquela ritualística. E a ideia passa a ser você entender o que é esse eu, o ego, e você ir desconstruindo isso. Ou seja, desconstruindo essa falsa noção de que você é o sujeito, né? Você vai começando a perceber que o teu objetivo é a liberação, é moksha. Então, disso trata o Jnana Kanda, que também tem duas partes, que é importante a gente falar aqui. Uma das partes chama Aranyakas, ou seja, os livros da floresta, né? Que a Aranya quer dizer floresta. São narrativas dessas experiências místicas vividas pelos sábios nas florestas. Também são narrativas dos sacrifícios ascéticos, né? De tapas, ou em todas as práticas daqueles renunciantes, os sannyasins. Dentro dessas narrativas é que vão se encontrar a outra classe de textos que a gente chama de Upanishads. Ou seja, são reflexões e explicitações sobre as experiências místicas dos Aranyakas. Então, na Jnana Kanda, na seção Jnana, não tem espaço mais para desejo e interesse pessoal. Porque aí sim, o que prevalece é o desapego, vairagya, e a renúncia, e a entrega, tyaga, né? Renúncia ao egoísmo. Tudo isso que está fundando na noção de meu e eu. Então, nasce aí o desejo pela libertação. E é isso que vai sustentar e motivar o discípulo na sua sadhana, na sua jornada espiritual, né? Então, as Upanishads, elas representam o ápice e a conclusão da revelação dos Vedas, ou seja, de Jnana. Elas iniciam a ressignificação da ação ritual de karma, que essa ressignificação, segundo nós entendemos na nossa escola, ela vai ser concluída na Bhagavad Gita. Para os hindus, não é assim. Para eles, a Bhagavad Gita está no mesmo nível das Upanishads. E se tiver que ter um nível de precedência, as Upanishads são mais importantes, inclusive que a Bhagavad Gita, porque constitui os Shrutis, né? Constitui os Vedas. E a Bhagavad Gita é uma literatura que a gente chama de memória, de Smriti, como tinha dito, né? Agora, para nós, é a Bhagavad Gita que tem um caráter distintivo. Então, qual é esse caráter distintivo? Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse é o objeto desse capítulo, um pouco, né? Nas Upanishads, o conhecimento ele não é transmitido de forma indiscriminada para qualquer pessoa, para começar. A transmissão do conhecimento ela é secreta, a gente chama de rahasya, né? Que é secreto. E é limitada à oralidade, ou seja, e é por isso que as Upanishads são consideradas fontes de conhecimento a partir da palavra. O termo sânscrito é Shabda Pramana. Mas, embora essa palavra, né, aponte para o indizível, o indescritível, o seu alcance está delimitado por essa relação próxima e intimista que vai se estabelecer no contexto do hinduísmo, que é a relação entre mestre e discípulo, entre o acharya, ou entre o guru e o discípulo, o shishya. Eu falo isso porque no encontro passado a gente já falou um pouco, entrou isso na nossa discussão, aquela ideia de qual é a importância e a função dos mestres no início da nossa jornada, né? Então, as Upanishads são como um tipo de conhecimento secreto, rahasya, que depende de uma chave hermenêutica, que é o mestre que vai fornecer essa chave para que você possa acessar e compreender o sentido, o significado
das Upanishads, dos Vedas, dos termos sânscritos, tudo mais. Por isso tem aquelas 6 ciências. E é por isso que no Vedanta, o discípulo qualificado, quando você está preparado e qualificado, você passa. Só um minutinho. Pronto. Você passa a buscar por um mestre que você vai, de alguma maneira, se vincular a ele, que você vai servir a ele. Então, esse mestre vai ser o seu paradigma existencial. A autoridade desse mestre e o seu poder, eles são legitimados por aquilo que o discípulo quer se tornar. Porque, por mais que uma pessoa seja uma autodidata, né, é claro que ninguém é autossuficiente. Nós, desde que nascemos, sempre dependemos e sempre vamos depender de algo ou de alguém que nos aponte, já que o Fernando chegou, né? Vou usar a palavrinha dele, que nos indique o caminho, que é o caminho, e que nos inicie nesse processo, né? Na Bhagavad Gita, em parte, e aí que está o problema, em parte, para nós, do Shuddha Dharma, também é assim. Para nós. Para o hinduísmo, é absolutamente assim. Né? Para nós, a diferença é que o caráter oral da Bhagavad Gita é distinto nessa relação mestre-discípulo. Por incrível que pareça, para nós importa mais a energia da presença do mestre e da sua manifestação ou da manifestação do Atman, que as próprias palavras que estão sendo ditas e que o tempo apaga. É a energia que alcança o coração. Então, Krishna, ele nada mais faz que conduzir Arjuna ao Atman, onde ele se contata com essa energia e com essa verdade. Então, o que o Krishna está ensinando é como a gente se emancipar da oralidade dos mestres externos para que a gente possa encontrar o mestre interior, que é o Atman, ou, nas palavras do nosso saudoso Sérgio Barreto, né, o Cristo não nascido. Então, imanente aqui nesse mundo, ele nos ensina que o mundo se torna o nosso guru. Na medida em que nós aprendemos a agir sem apego ao fruto da ação. Porque é isso que a gente vai começar a trabalhar aqui agora, esse entendimento também. Que vai nos levar à Vijnana, essa sabedoria que flui do coração. E é por isso que a Bhagavad Gita vai afirmar que o caminho para isso, olha só como a gente vai se libertando de um certo entendimento védico, hinduísta, ou do nível do Vedanta, como se estivesse passando por uma espécie de Neo-Vedanta, até chegar ao Shuddha Dharma. Lá no final, no último capítulo, aqui no caso dessa versão, nos versos 70 e 71 do capítulo 18, o Senhor Krishna vai dizer assim: aquele que estudar esse nosso diálogo e pleno de Shaladar, cumprir este ensinamento, ou seja, que praticar, também será liberado e alcançará a realização espiritual. Então, essa é a verdadeira relação dialógica entre mestre e discípulo. Porque olha o que está falando aqui, isso é muito forte e passa despercebido às vezes para as pessoas. Está dizendo que a partir de um certo ponto
Se eu tenho condições de entender aquelas palavras, de entender a energia que está sendo gerada ali, e me conectar com ela, eu alcanço o Atma, a realização. Não está falando mais que eu preciso conhecer aquelas 6 ciências védicas que me ensinam tudo sobre o sânscrito, sobre a filologia, sobre a pronúncia correta. Tudo isso é muito importante, mas é acessório, né? Ou seja, o texto da Bhagavad Gita, ele, a um só tempo, se identifica com a tradição védica, porque ele afirma o valor de tudo isso, mas também transcende tudo isso. Tudo. Uma vez que o seu alcance extrapola, ou melhor, internaliza a relação entre o acharya, o guru, entre o mestre e o discípulo, shishya, né? Que é isso que caracteriza o hinduísmo e o Vedanta. Então, e é esse o significado preciso para nós, da nossa escola, daquilo que a gente chama de Gitopadesha. Gitopadesha, esse ensinamento, essa iniciação que a gente tem quando interpreta o significado profundo da Bhagavad Gita. Qual é esse significado profundo? A gente sabe lá pelos trabalhos, por exemplo, de Vasudeva Rao, né? Quando eu olho para a quadriga, eu vejo que a carruagem é o corpo humano. E ali dentro você tem a personalidade, a pessoa humana representada em Arjuna e a pessoa divina representada em Krishna. E essas são as nossas duas instâncias, é o Jiva e o Atma, dentro do corpo humano, assim como Arjuna e Krishna dentro da carruagem. E quando eles funcionam representando uma unidade, esse é todo o nosso processo. É tudo isso que a gente vai trabalhar. É a partir dessa unidade que Jnana começa a brotar. Então, é essa internalização que faz com que a gente se conduza do nível de Jnana para a Vijnana, como a gente já vem discutindo em muitos encontros que acompanham, desde os primeiros encontros, a gente vem, aos poucos, construindo essa distinção. Então, embora o ser, o Atma, não seja em si mesmo uma coisa que é objeto de conhecimento, ele é muito mais, né, do que pode ser conhecido, ele pode ser percebido, ele pode ser sentido de maneira prática e não mediatizada, por meio da experiência direta, que é isso que a gente chama de Anubhava. Anubhava é essa experiência, essa percepção da realidade átmica. E é por isso que o Krishna faz o convite para Arjuna para que ele pratique o conhecimento, ao invés de simplesmente renunciar à ação e permanecer na mera esfera do hinduísmo que ele professava e de toda aquela cultura. Então, eu sei que essa é uma leitura que se descola de tudo que existe praticamente hoje em dia. Por quê? Porque essa é uma leitura que, embora seja ancestral e tudo mais, ela só veio a ganhar força a partir mais fortemente de 1915 e das várias empreitadas daí, para que esse conhecimento chegasse ao Ocidente, né? A gente sabe que foi esse processo de vinda para o Ocidente aos poucos, de Vivekananda, de Yogananda, de conhecimento de ideias de Ramakrishna. E lembrando ainda mais que tudo isso faz parte do mesmo plano, né? Que foi o próprio Subramania, por exemplo, quem financiou parte
da viagem de Vivekananda para o Ocidente, quando ele veio para o Parlamento das Religiões para fazer aquela fala, que ali começou a mudar a relação do Oriente e do Ocidente, foi com aquela fala de Vivekananda, que já é uma transição desse entendimento do hinduísmo da Índia, de todos esses milênios, para essa essência que sempre esteve presente na Bhagavad Gita, mas é como se ainda tivesse vivido isso, não na sua integridade ainda, em parte, porque a totalidade disso é como se fosse para ser vivida pelo planeta todo, e não só pela Índia. Porque agora ele está falando da Gita na sua universalidade, e não no seu caráter sectário ou hinduísta. Nós estamos falando na universalidade da sua filosofia espiritual, que é universalista. Pronto. Eu sei que eu falei muito, mas eu precisava terminar essa parte teórica para a gente avançar no texto da Gita, continuar a leitura, que é o que eu vou fazer agora, uma vez que o encontro passado nós terminamos lendo alguns versos, fomos até o verso 11, e a gente chegou já a começar a falar do Pranava. Ele diz no verso 8, olha aqui o link para tudo que eu falei, o que nós vamos tratar agora. No verso 8, o Senhor Krishna diz, né, ele ali representando o Atma, eu sou o sabor da água, o filho de Kunti, sou o esplendor do sol e da lua, o Pranava de todos os Vedas. O que significa a palavra Pranava? Claro, tem muitos. O Pranava 1, Pranava 1, a gente diz sempre assim, né? Mas o que significa a palavra Pranava? Tem vários significados, mas um dos significados é aquele som que me renova, aquilo que me faz novo. Então, a Bhagavad Gita é também onde isso que me renova, que me faz novo, está aparecendo, né? Então, essa é a matéria que a gente vai começar a tratar agora. No último verso que a gente viu a semana passada, ele ainda diz, eu sou o poder dos poderosos, despido de desejo e paixão. No ser, sou o desejo que não se opõe ao Dharma, que a gente também discutiu aqui, né? Então, hoje, vamos continuar a leitura. Agora. Então, verso 12, e ainda, basicamente, a gente vai seguir pelo Feuerstein, mas, eventualmente, eu vou continuar me remetendo ao Winthrop Sargent. Deixa eu ver se apareceu direito. E aos sites. Não mais dentro daquela metodologia, segundo a ciência dos Vedangas e do Karma Kanda, onde você passa pela memorização, igual a gente viu aquela menininha que decorou a Bhagavad Gita inteirinha, aquela coisa maravilhosa de quando você começa na escola, na Índia, você passa por aquelas 6 ciências e você tem aquele domínio do sânscrito, domínio da métrica, domínio de tudo. Isso é uma coisa que, para nós, fica um pouco irrealista. E nenhum de nós quer se converter ao hinduísmo. A gente quer entender o texto nesse outro contexto, né? Então, eu vou seguir com a leitura, mudando a metodologia para essa nova metodologia que eu arrisco dizer que está mais próxima daquilo que os mestres Shuddhas recomendam. Então, verso 12. Além disso, esteja ciente de que todos os estados puros e luminosos, sattvika, dinâmicos, rajasa e obscuros, tamasa, existentes no mundo, verdadeiramente procedem de mim. No entanto, não estou neles. São eles que estão em mim. Na verdade, o que ele está dizendo aqui são sobre os 3 gunas, né, que a gente já conhece muito bem.
todo o mundo material, toda a Gunamaya e Maya, né, ela é formada dessas três componentes: Sattva, Rajas e Tamas. E essas qualidades, o grande ser, o Atma, não está limitado por elas. Então, quando ele diz aqui, no entanto, eu não estou neles, mas eles estão em mim, o que ele quer dizer isso? Eu constituo esses três gunas, mas eu não sou limitado por eles. É isso que está sendo dito. Para a gente ter certeza de que é isso, deixa eu tentar compartilhar uma tradução. Olhando então esse verso 12, segundo alguns tradutores aqui, só para a gente ganhar uma ideia assim, a de Devananda, saiba que todos esses estados de Sattva, Rajas e Tamas são de mim somente, mas eu não estou neles, eles estão em mim. Swami Sivananda, quaisquer seres e objetos puros, ativos e inertes, saibam que procedem de mim. Eles estão em mim, mas eu não estou neles. Isso aqui não citou os três gunas, ele interpretou, né? Qualquer que seja a natureza de sua vida, seja pura ou apaixonado ou ignorante, ele está chamando aqui de pura sattva, apaixonada rajas, ignorante tamas, né? Todos eles são derivados de mim. Eles estão em mim, mas eu não estou neles. Swami Gambirananda, aquelas coisas que de fato são feitas da qualidade de sattva, e aquelas são feitas da qualidade de rajas e tamas, saibam que elas surgiram somente de mim. No entanto, não estou neles. Eles estão em mim. E o último, quaisquer seres que existam no universo, sejam eles de natureza de sattva, rajas ou tamas, certifique se a tradução não ficou boa. Mas saibam de novo de que eles são de mim e eu não estou neles, mas eles estão em mim. Saiba que eles são de mim, né? Mas eu não estou neles, eles estão em mim. Então, o sentido, embora as palavras pode ser confuso, de uma tentativa de tradução para outra, mas a ideia é sempre a mesma. Né? Ou seja, é esse segredo de Guna Maya. Guna, Maya. Né? Maya é como se fosse poder de ilusão, essa Shakti, né? Então, Guna Maya é produzido pelos gunas. Guna Maya. Maya quer dizer produzido. Então, é essa energia, esse poder Maya, que é produzido pelos três gunas. Então, todo esse capítulo vai tratar um pouco disso, vai mostrar como eu tenho que agir, me libertando disso. Então, esse foi o verso 12. Esse universo inteiro é iludido por esses três estados de existência, formado pelas qualidades primárias, ou seja, os gunas, né? E por isso não me reconhece como imutável que reside para além deles. Todos nós temos a nossa visão condicionada pelo Gunamai Maya, né? Por essa Shakti que produz os gunas, Gunamai Maya. Todos nós estamos aí. Então, 14. Pois esse universo inteiro, outra coisa não é, senão a minha divina potência criativa, Maya, composta das qualidades primárias, difícil de transcender. Os que recorrem unicamente a mim transcendem essa minha potência criativa. Esse verso vale a pena a gente investigar, porque aparece aqui essa expressão que é importantíssima para nós, que é esse modo
de construir esse mundo real que esconde Deus de nós. Deus, para criar essa palavra, que eu não sei o que significa, mas que é como as pessoas dão esse entendimento, que é essa inteligência maior, ou sei lá o que cada um interpreta por isso, né? Então, deixa eu compartilhar. Ainda estamos compartilhando, né? Ótimo. Então, vou mudar aqui de... Deixa eu ver, 14. 14. Está aqui, ó. Gunamai Maya. Mama quer dizer meu. Então, esse mama, Maya, esse meu poder, Maya, de produzir, Mai, os gunas. Vamos ver se está assim na análise aqui que ele faz. Sintaxe. Está aqui, ó. Esse divino poder, ele vai mais longe, ó, Daivi. Divino, então está aqui, ó, Gunamai, que é a primeira parte da expressão. Quer dizer o quê? Feito ou produzido pelos gunas. Mama quer dizer meu. Maya, ele traduziu como ilusão, mas para nós é a Shakti, né? Essa energia. Não é ilusão, porque ilusão dá a ideia de que é falso, que não tem existência. E o mundo para nós é real, é concreto, ele tem substância. Ele só é, ele nos ilude, mas não é que ele é ilusão, né? Vamos ver essa gramática, tem algum segredo. Bom, tá aqui. Daiv, todo mundo sabe o que é, né? É divino, celestial, aquilo que pertence à divindade, Devi, né? Então, Daiv vem de Devi, né? E é exatamente a Gunamai Mai, a gente sabe disso, na Shakti, né? Então, tá aqui. Gunamai. Se a gente quiser saber a sintaxe, está aqui, ó. Claro, tem que olhar lá no que significa isso, mas eu mais ou menos sei. Número 1, sujeito. Esse outro 1, singular, e o F feminino. Então, essa é uma expressão feminina. Gunamai Maya. Quer dizer, produzido pelos gunas. E se eu quiser saber como é que você constrói isso, ele vai dizer aqui, ó. Tu não pode precisar ir tão longe. Então, Maya está aqui, ó. Também está no primeiro como sujeito feminino. Ele traduz como ilusão, mágica e poder supernatural. O Winthrop Sargent diz mais ou menos isso. Divino, na verdade, é esse poder, esse meu poder de ilusão, feito das 3 qualidades. E muito difícil de penetrar. Somente aqueles que se entregam, que confiam em mim, no Atman, transcendem esse poder de Gunamai Maya dos 3 gunas. Sattva, Rajas e Tamas. Então tá aqui, tá igual. Né? Então vamos ver aqui. Ó. Às vezes, quando eu jogo no português, tem algum erro do inglês e aparecem umas palavras sem sentido. Como a gente está fazendo rápido, eu não vou olhar no inglês que ele fez lá, uma palavrinha ou outra escapa, mas a gente entende o sentido. Então aqui está assim, ó. Para esse divino Maya, que consiste nas 3 gunas, é difícil de superar, mas aqueles que se refugiam somente em mim, está falando aqui, ó, prapadyate, esse verbo refugiar, né? Eles passam além de Maya. Em verdade, essa minha divina ilusão, composta pelos três idades da natureza, é demais. É difícil de ultrapassar. Aqueles que se refugiam somente em mim atravessam essa ilusão. Em verdade, essa divina ilusão do fenômeno que se manifesta nas 3 qualidades é difícil de superar. Somente aqueles que se dedicam a mim e somente a mim podem realizá-lo. Ou seja, só pelo Atman. Uma vez que essa minha divina Maya é constituída pelos 3 gunas,
é difícil de atravessar, portanto, aqueles que se refugiam em mim, somente atravessa essa baia. Essa é a minha divina peça, né? Esse teatro, né? Esse truque de ilusão, composto pelas qualidades, ele é difícil de atravessar, depois vertentes aqui, é a tradução do português que ficou ruim. Aqueles que recorrem a mim, somente, passo, supero essa espécie de ilusão, de teatro, de truque. Então, em todos, a ideia está próxima. Só te fazer uma pergunta, Rubens. Pois não. Existe só um Atma? Então, essa tua pergunta, de novo, para quem vai ao Google, vai ficar mais perdido do que... Não sei nem como falar, né? Porque depende da escola que você está afiliado. Qual é o número de Atman que existe no universo? Para a escola Sankhya, sei lá, são infinitos os Atman, porque eles têm a ver com Purusha, com seres individuais. Né? Para aqueles que acreditam na noção de Bhavana e que o Atman é aquela coisa, é a centelha divina, né? Ou seja, que tudo é uma coisa só, que é o Paramatma, ou fazendo uma metáfora para os dias de hoje, né? Quantas internets existem? Se fosse pensar assim, eu tenho um computador na sala, tenho no quarto, você tem um na tua casa, ou tem em outro lugar. Cada vez que você liga a internet, conecta ali em cada computador. Cada computador é um jiva. Tem um software diferente, tem um hardware diferente, né? Tem toda uma ali diferente. Mas ele pega a mesma central, né? Então, para mim, esse espírito puro, Atman, é um só, isso que permeia tudo. É aquilo que faz com que eu possa dizer, somos todos um, eu e você somos um, nós somos o mesmo. O que nos faz diferentes é a nossa Gunamaya e Maya, ou a nossa vestimenta material. É isso que forma o Diva. Existe para nós infinitos divas, infinitos jivatmas, seres liberados, que vão ascensionando e tudo mais. Mas dentro de todos eles, né, igual o cordão que penetra todos as pérolas, né, do Sutratma, é o mesmo sopro que alimenta tudo. Então, mas esse é o entendimento, segundo eu entendo, ou até onde eu entendo, isso que eu estudei da Bhagavad Gita e da nossa doutrina. Outras escolas, obviamente, pensam diferente. E como às vezes a gente usa os mesmos termos, mas com sentidos diferentes, por isso que é muito difícil, principalmente para os membros do Shuddha Dharma, acessarem essas bibliotecas de sabedoria dos Vedas, o que está tudo à disposição no Google, na internet. Porque quando você entra lá, você vê com um monte de sentido diferente, que mais se confunde do que te esclarece. Agora, depois que a gente tem uma tal iniciação, igual o pássaro Hansa, aí todas aquelas pecinhas do quebra-cabeça fazem sentido. Você sabe, puxando e montando. Então, eu sei o que eu quero falar como Jivatma, eu sei o que eu quero falar como Diva, eu sei, para mim. Agora, mesmo o tom dessa palavra Jivatma, existe a maior confusão. Diva, igualmente. Agora, eu escolhi um modo de definir essas palavras para mim. Eu sou fiel a essa definição. Aí isso vai ganhando um corpo, vai ganhando um sentido. Esse meu modo de definir é como eu leio a Gita, segundo essa hermenêutica
que tem a ver com a nossa jornada, tem a ver com a nossa trajetória e o contato inicial com os mestres da nossa tradição. Então, Atma, às vezes, é sinônimo de Paramatma. No contexto geral, é Atma. Mas, às vezes, eu quero diferenciar quando eu quero falar o Paramatma e o Atma que reside no meu coração. Essa centelha, né? Mas é um raio do mesmo sol. É o mesmo elemento que está manifestado aqui. É a gota do mesmo oceano, né? Não sei se eu respondi, Manil. Não, tá ok, Rubens. Obrigado. Então vamos em frente. Em que verso eu parei? 14. 14 ainda? Bom. Então, 15. Os malfeitores, os extraviados, os mais vis entre os homens, não recorrem a mim, ao Atma, destituídos de conhecimento pela minha potência criativa, ou seja, por Maya, né? Sujeitos-se à condição dos demônios, Asura. 4 tipos de pessoas que fazem o bem me adoram, Arjuna. Os aflitos, os que desejam o conhecimento, os que visam o bem do mundo e os gnósticos. Ele dá uma tradução esquisita aqui. Eu não traduziria, eu deixaria os nomes em sânscrito. Né? São aquelas 4 categorias que a gente conhece. Que é Artha, Jignyashu, Artarti e o Jnani. São essas 4 categorias. Mas não importa. Porque gnóstico tem a ver com conhecimento, é o Jnani. Né? Então, desses 4, o Jnani é aquele que está preparado para fazer essa jornada. Sempre jungido e dotado de devoção, é o mais excelente. Eu sou extremamente caro ao gnóstico e ele é caro a mim. Ou seja, uma vez que você tem esse conhecimento, você inicia essa busca. Quando eu vou buscar alguma coisa, eu preciso conhecer um pouco sobre essa coisa, porque ninguém consegue buscar aquilo que você não sabe o que é. Eu estou procurando. Tá procurando o quê? Não sei, mas estou procurando. Não, estou procurando uma chave, estou procurando um livro que eu perdi, uma caneta. Eu já sei um pouco sobre o objeto. Aí eu sei o que eu vou procurar. Eu não sei tudo sobre ele, mas eu pelo menos já sei que eu estou procurando. Eu não consigo iniciar a busca sem ter o mínimo de conhecimento. Por isso que os asuras, que não têm conhecimento, não estão preocupados com o Atma, porque nem ouviram falar disso, eles não estão procurando nada. Quando você conhece um pouquinho, que você começa a se preparar para a busca. Então, esse quarto aqui é o que tem esse conhecimento. Todos esses são, em verdade, exaltados por mim, mas eu considero o Jnani, o gnóstico, como a mim mesmo, pois, com o eu jungido, ele se encontra estabelecido somente em mim, o caminho supremo. Ou seja, no Atma, né? Ao cabo de muitos nascimentos, o Jnani, o homem de conhecimento, recorre a mim, ao Atma, né, com essa ideia. Vasudeva é tudo. Assim ele conclui essa grande alma, dificílima de se encontrar. Dificílima de se encontrar. Já estou no 19, né? 20. Os destituídos de conhecimento, por tais ou quais desejos, recorrem a outras divindades, seguindo esta ou aquela regra, obrigados por sua própria natureza. Olha só, aqueles que não cultivam, não estão próximos, não têm experiência com o Atma, eles se apoiam em várias divindades, que são as expressões
das várias religiões. Você se apoia, enquanto você não tem experiência, você se apoia em crenças provisórias que vão te encaminhar para isso, né? Então, os instituídos de conhecimento recorrem a outras divindades. Claro, cada grupo de divindade pertence a um segmento religioso, né? E aí você vai seguir o quê? Você vai seguir a ritualística, esta ou aquela regra, né? Mas aqui ele vai dizer, olha que bonito isso, 21. Qualquer que seja a forma que um determinado devoto deseje adorar com fé, essa mesma fé firme eu lhe concedo. Ou seja, a proporção que Deus vê é cada um de acordo com o seu tamanho, né? Uma pessoa que é muito simples e que busca um entendimento ingênuo da conexão com o sagrado, Deus premia. Você pode ser tão ingênuo que você vai fazer um... Como é que se fala? Você faz um... Eu esqueci o nome. Quando a pessoa acredita que... Olha, repete 5 vezes isso aqui e passa para frente, não quebra essa corrente, porque isso vai acontecer, né? A pessoa que é simples e não tem condição de entender muito mais além daquilo, se ela faz aquilo com fé, o que Deus está dizendo é: eu recompenso isso, porque esse é o nível que ela precisa. E de uma pessoa que está num outro estágio, vai ser proporcional ao estágio que ela está, né? Tem que ser de acordo com o teu... A quem muito for dado, muito será cobrado, né? Falava Jesus. E é isso que ele está dizendo aqui. E esse com fé, só lembrando, né? A palavra em sânscrito é Sharadá. Então, quando eu tenho a Sharadá sátvica, é aquilo que você tem, que vem do Atma, é a tua conexão com o Atma. Com o Atma. Quando você está no nível, desses níveis inferiores, que ele está mencionando aqui, você tem Sharadá, mas ela é rajásica ou tamásica, porque ainda é cheia de paixões, é misturada, tem aquela minha religião é certa, a tua errada, a tua religião é do demônio, eu vou combater, a minha que é do demônio. Essas confusões todas se dá no nível ainda das religiões, com pessoas de bem, mas que têm um entendimento limitado. Por isso que às vezes tem as guerras das religiões, e no limite você tem até os ataques terroristas, né? Por fanáticos religiosos. Então, 22. Jungido por essa fé, procura ele venerar aquela divindade que adotou e logo realiza seus desejos, os quais, na realidade, são atendidos por mim. Olha o que ele está dizendo. Tá certo. Faz um pedido que Deus vai atender. Faz uma promessa que Deus... E, dependendo da religião e da pessoa, claro que vai atender, né? Porque o que ele está dizendo é que, no fundo, todas as divindades são expressões do Atma. Então, sempre quem está atendendo é o Paramatma, é Brahman, por meio do Atma, né? Finito, porém, é o fruto dos parvos de inteligência. Ele está dizendo, ele atende, mas os resultados desses mais simples não é o mesmo de quem cultua o Atman. Os adoradores das divindades vão para as suas respectivas divindades. Meus devotos, contudo, vêm a mim. Ou seja, os religiosos, em geral, alcançam aquilo que suas religiões propõem. Agora, aqueles que se dedicam ao Atman alcançam a realização átmica. 24. Esse aqui eu quero analisar, esse verso é importante.
Os insensatos concebem-me como não manifesto, avyakta, caído na manifestação, ignoram meu estado de existência, bhava, superior, imutável e insuperável. Essa tradução eu não gostei muito. Então eu quero ver como é que isso está. Deixa eu pegar aqui. Estou compartilhando ainda, né? Não conhecendo minha natureza superior, imutável e insuperável, os ignorantes pensam em mim como uma entidade imanifesta que agora se tornou manifesta. Os tolos pensam em mim, o imanifesto, como tendo manifestação, não conhecendo a minha natureza superior, imutável e excelsa. Os ignorantes pensam em mim, que sou o espírito manifesto, como se eu estivesse realmente em uma forma humana. Eles não entendem que minha natureza superior é imutável e excelente. Os inteligentes, inconscientes do meu estado supremo, que é imutável e insuperável, pensam em mim como o não manifesto que se tornou manifesto. Os homens de intelecto pobre não estão conscientes da minha natureza superior, imutável e suprema. E, portanto, eles consideram o imanifesto como um manifesto. Ou seja, ao invés de você estar ligado no Atma, você vai se ligar a essas divindades menores, porque o único entendimento que você tem de sagrado e de divindade é o que é representado por essas manifestações, e não pelo Atma, que é imanifesto. Mas esse outro nível, ele está dizendo aqui, sendo rigoroso, está chamando de pessoas de pouco conhecimento, ou às vezes traduzido até como ignorante. Né? Deixa eu ver como o Introp traduz. Apesar de eu ser imanifesto, aquele de pouca inteligência pensa em mim como uma manifestação, não conhecendo o meu ser superior, que é imperecível e infinito, uma coisa assim. Vim até aqui, deixa eu ver do sânscrito mesmo, como é que está. Aqui, as palavras a gente conhece todas da nossa, estão na nossa doutrina aqui, ó. No plano avyakta, né? Avyaktam, plano vyakta, ou seja, manifestado e manifestado. Verbo pensar, né? Em mim. Está aqui, ó. É isso. O manifestado é o avyakta, manifestado é o vyakta, verbo pensar. A Buddhayaha. Quer dizer, aqui, ó, Buddhi, né, que é o intelecto, a Buddhi, quer dizer, sem inteligência, né? Vou passar para frente, parar de compartilhar agora. O 25. Velado pela potência criativa do meu yoga, potência criativa a gente já viu lá atrás, né? O sânscrito é Maya. Maya, a gente fala Maya, né? Mas é Maya. Não sou visível para todos. Ele pôs luz aqui, mas não precisa. Não sou visível para todos. Esse universo iludido não conhece a mim, o não nascido, o imutável. Então, só quem tem essa busca do Atman é que tem essa experiência, e não os demais religiosos. Qualquer religioso pode ter isso, desde que ele tenha esse contato com o Atman. Mas só pela ritualística, você fica no nível das divindades inferiores. Conheço todos os seres, os do passado, os do presente e os que ainda serão. Mas ninguém, ó Arjuna, conhece verdadeiramente a mim. Enfeitiçado pelos pares e opostos, em sânscrito é Dvandva, né? Dvandva, os pares e opostos,
que nascem do anseio e da aversão, ou seja, eu traduziria por do desejo pela ira, porque a palavrinha é iksha e doesha. Doesha é a ira, e iksha pode ser o desejo, né? Então, enfeitiçado pelos pares opostos que nascem do desejo e da ira, ó descendente de Bharata, todos os seres sucumbem à ilusão da criação, ou seja, ao poder, a gente chama de Gunamai Maya, a esse poder produzido pelos três gunas. Porém, os homens que realizam ações meritórias, para quem acabou-se o mal, eles, libertos da ilusão dos pares opostos e firmes em seus votos, adoram a mim. Os que se empenham por libertar-se da velhice e da morte, refugiando-se em mim, vêm a conhecer completamente aquele fundamento universal, ou seja, Brahman, que é a base do eu, ou seja, o Adhyatma. O eu é Atma, e essa base é Adi. Então, o Adhyatma e todo o mistério da ação. Olha que importante. E todo o mistério da ação. Né? Então, é isso que faz com que eu possa distinguir entre o par Jnana e Vijnana. E quando eu deixo de ser um mero teórico, para me tornar um sábio, um iluminado, né? Alguém que vive na vida tendo o mundo como seu guru, porque ele é desapegado ao fruto da ação, então já não é ele quem age, mas ele só age como instrumento desse poder maior. Ele é só um instrumento para propagar o bem no mundo. Né? Ele é um instrumento por onde a energia de Deus se manifesta. O amor de Deus se irradia. Ele age como um braço de Deus. Então, os yoguins de mente ungida me conhecem como a base dos entes terrestres, a base divina e também a base sacrificial. E me conhecem também na hora da partida. Esses me conhecem verdadeiramente. A palavra que aparece é Adibhuta e Adidaiva. Deixa eu mostrar aqui. Então, Adibhuta quer dizer esse ser supremo. Adidaiva é a ideia de Deus. Deus como Adibhuta está acima, né? Supremo. Né? E o Deus é como se fosse já num aspecto manifestado. Então, o Adibhuta é aquele que exerce essa influência penetrante do Supremo Espírito. Em Adidaiva, quando você tem aí o divino agente que está operando no plano material. Ou seja, que é Deus, né? Que opera por nosso intermédio. Para mim, acho que é isso. Eu terminei a leitura do capítulo 7º. O próximo capítulo a gente vai falar do absoluto. Então está caminhando para lá. De fato, a gente percebe esse movimento. Né? Isso. Gostei mesmo da primeira parte, então, muito legal mesmo. Eu acho até que você podia cortar aquela parte depois e fazer só aquela parte da explicação no começo. Ficou muito legal mesmo. Parabéns, parabéns e obrigado, né? Porque realmente é de uma, assim, abre assim muito o entendimento. Gostei mesmo, viu? Gostei realmente. Eu não tenho muito mais o que acrescentar, não. Eu estou abrindo a palavra para quem quiser falar algum comentário. Eu vou falar alguma coisa. Opa, dona Maria, obrigado. Então, eu achei, assim, como sempre, muito interessante. Hoje, o Rubens mesmo disse que a introdução que ele fez, que seria difícil,
como realmente foi para mim. Mas eu já estou conseguindo captar, compreender, começando, já estou no começo. Porque lembra, Rubens, há alguns anos atrás, quando eu adquiri a Gita, fui para minha terra, né? E li, e quando eu voltei, fui falar com você. Nossa, foi uma loucura, não entendia nada, até hoje também é difícil. Mas eu não desisti, Rubens. Então agora eu quero confessar que eu estou assim bem introduzida, bem encaminhada. Então, muito obrigada, Rubens, a todos vocês e muita gratidão. Eu estou caminhando no caminho certo, entrando no caminho certo. Gratidão. Fico feliz de ouvir, Maria. Que bom. Que bom. E a gente tem a playlist completa, então sempre que quiser fazer uma revisão, né, é só voltar nos primeiros vídeos. Eu vou te mandar o link, se por acaso você não sabe acessar. Aham. Tem pela ordem, certinho. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, até esse de agora. Aí, Certo. quando quiser ver um ou outro, tá tudo lá. Já todo mundo tão tranquilo que realmente foi. Eu aconselho a ver novamente esse vídeo do começo. Eu acho que é muito legal mesmo. Eu vou aconselhar lá no grupo e onde eu tiver, eu vou pedir para ver, porque é muito legal mesmo. Então, pessoal, eu vou agradecendo todo mundo, pedir para o seu Eurípides, já como praxe, para terminar, se tiver algum comentário que eu possa fazer, se ninguém mais desejar falar, e a gente termina por hoje, porque tem muita informação para você pensar. Você quer falar um pouquinho, Cássio? Só uma coisinha. Boa Pois noite, não. boa noite a todos. Não, eu só queria falar assim, como é importante, ele fala muito da energia, né, Rumi? Também, dessa energia que a gente manifesta, porque o que eu percebo, cada vez que eu leio, eu vejo uma coisa que eu não via antes. Acho que depende muito também da energia que a gente manifesta, que a gente está presente no dia a dia da gente. Mas esse capítulo, como o Vanildo falou já, aquela parte introdutória foi muito boa. Eu também quero assistir outra vez, porque não deu para pegar tudo, mas assim, já dá para a gente começar a compreender. E eu vejo ele falando, eu vejo sempre assim, que tem uma relação muito forte entre a matéria e a energia. O que você entende, por que quando ele fala que as pessoas não se rendem a ele, aqueles tolos ou os ignorantes, mas é a questão do que a pessoa está manifestando também, né? Esse fato de reconhecer ou não a divindade presente em cada um. E é como se falou aqui, que tem muita coisa, né, Maria? Eu acho que o que a Maria sente, eu sinto também, que às vezes não é dificuldade, mas parece que a gente fica com os olhos assim, bem velados, dependendo do momento que a gente está, do que a gente vai perceber em cada capítulo da Gita. Porque tem uma riqueza tão grande que você vai descobrindo aos poucos. E cada dia aparece uma coisa nova. Eu sei que tem toda uma lógica, mas depende muito da forma como a gente lê, é diferente dos outros livros. Não tem uma coisa assim que é isso e isso, não. Depende muito da energia que a gente manifesta também para compreender tudo que está sendo feito, colocado ali, né? Quando você fala do absoluto, da energia de manifestar, a energia que está se manifestando, do reconhecimento da divindade, acho que depende também do tipo de vida que a gente está levando, para aumentar, ser maior ou menor essa compreensão sobre o divino, né? Sobre o que ele está manifestando ali. Eu queria, mas é importante eu acho que tem que ouvir outra vez, é muita coisa. Só isso, Maria. Obrigado, Cássia. Eu às vezes tenho uma noção assim engraçada assim. Eu vejo, entendi. Legal. Aí eu vou ler de novo, não, isso deu um branco, não parece que não. Aí você tem que recomeçar a leitura, é muito engraçado. Parece que vai no estágio aí dá um branco, aí você tem que estudar tudo de novo. É muito
muito legal. E não parece que não tem muito fim isso ainda, pelo menos para mim, né? Não sei as demais pessoas. Beleza, então, Rubens, eu te agradeço muito mesmo. Essa é uma aula muito legal, mas muito mesmo. Eu estou te falando porque eu estou realmente sentindo isso, não é por nenhum outro tipo de coisa. Luiz, ô, Fernando, você tem que assistir o comecinho dessa aula, muito mesmo. Você chega um pouquinho, ele estava no finalzinho da explicação, mas pega, é muito legal. Eu vou aconselhar realmente todo mundo a ver, porque é interessantíssimo isso que foi dito hoje. Senhor Eurípides, por favor. Boa noite a todos. Que alegria, né? Novamente estarmos reunidos. Sempre é um motivo de satisfação, né? De rever todas as pessoas. Somente o Fanan, né? Que está aí presente. Um abraço para ele, para o seu Fanan, nosso querido Fanan. Bom, obrigado, senhor Ips. Olha, querido. Bom, é o seguinte: todo conhecimento e a sabedoria está dentro de nós mesmos, no Atman. Por isso, devemos dar importância na disciplina e nas perseveranças das meditações, porque é só aí que nós vamos conectar com essa sabedoria, com esse amor, com esse entendimento que Krishna quer passar para todos nós. No versículo 14, ele percebe o seguinte, que aí tem, que fala que é difícil romper esse mágico véu do Maya, né? E que tecem em torno de de todas as coisas, e que se encobre essa grandeza de Deus. De fato, esse Maya, ele nos faz e nos apresenta uma dificuldade enorme para vencer essa barreira. E Santa Teresa d'Ávila, no teu livro Castelo Interior das Moradas, ela fala dos bichos peçonhentos, cobra, lagartixa, percevejo, que tudo isso dificulta a nossa entrada no reino de Deus que está dentro de nós. Então, a gente percebe que realmente existe uma batalha para todos nós. Vencermos todas essas dificuldades e repousar no nosso Atman. Então, quando isso acontecer, automaticamente nós vamos viver e sentir a grandeza de Deus dentro de cada um de nós. Até lá é uma luta para todos nós. Então, vou fazer aqui o nosso encerramento, né? Convidando a todos que façamos essa introspecção, essa convergência do Maya, né? De todas as ilusões, todas as nossas dificuldades, e trazer para a luz do coração, porque aí nós vamos iluminar essa maravilha de Deus que está aí nos ajudando e amparando a todos nós. Sentimos, então, Deus na luz do coração. E vamos pedir a proteção aos grandes seres da luz, que nos ampare, nos proteja e nos guie sempre nesse caminhar espiritual. Ahamasmi aparadanam alayo akinshano agatihi tuameva upaya utomi baba. Estamos aqui com pouco conhecimento e sem percepção divina. Vem tu a nós e dá-nos a compreensão. Vamos pronunciar por 3 vezes o Pranava Om, o nome sagrado de Deus. Coloquemos os nossos pensamentos na luz do coração e inspiremos. Oh
Que haja paz e harmonia em todos os mundos, para todos os seres. Namastê. 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 Obrigado a todos. Obrigado, Rubens. Obrigado, Cássio, Euripides, Fernão, Dona Maria. Um abração. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Obrigada.